Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Bom dia, boa tarde, boa noite. O horário que você for assistir. Essa segunda de cura, ela é sempre atemporal, de modo que você pode assistir a qualquer momento e se valer dessa energia que é emanada aqui nesse nosso encontro de segunda-feira. Como de costume, eu sempre peço que estejam com um copinho de água do lado, né, para que a gente possa, então, dentro, né, dessa egrégora maravilhosa de Arcanjo Miguel, né, receber as bênçãos através dessa água para depois a gente tomar, né, receber no nosso corpo físico essas energias de cura e de melhora. Eu proponho hoje para que a gente faça um exercício diferente, né? Nós trabalhamos aqui sempre com ativações da mesa radiônica, e hoje eu vou convidá-los para a gente fazer uma invocação e uma meditação coletiva, coisa rápida, né? Mas que vai tratar e nos conectar profundamente com a cura, né? Para que a gente possa acessar a cura dessa questão da ansiedade, para quem sofre de ansiedade, né? E aí, se você conhece alguém que tenha sintomas de ansiedade, que sofra de ansiedade, você pode encaminhar, então, o link dessa live para essa pessoa, auxiliando, né? Aí quem precisar, certo? Então, sempre na egrégora do nosso grande arcanjo Miguel, né? A gente vai fazer agora uma prece breve de abertura, pedindo proteção, né? Para que a gente inicie, então, conversar um pouco sobre ansiedade hoje. Então, vamos nos concentrar, vamos pedir, então, neste momento, a presença do nosso querido Arcanjo Miguel e toda a sua falange de anjos da luz, que com sua espada azul flamejante, Arcanjo Miguel possa cortar laços que nos prendem, que nos travam, que nos bloqueiam, em situações, em coisas que não nos servem mais, e que através desses cortes nós estejamos livres para seguir as nossas vidas com leveza, com paz e com harmonia. Pedimos proteção para os trabalhos dessa noite de segunda-feira. Está feito. Gratidão. Então, quem aí nunca sofreu de ansiedade, né? Isso hoje em dia, é um acometimento deveras normal, eu diria, né? A gente que consegue controlar um pouco mais, se dá melhor. Mas tem gente que não consegue fazer isso sozinho, né? Não consegue saber o que fazer num momento de ansiedade. Então, assim, o sentimento de ansiedade e a ansiedade, né? Transtorno de ansiedade e sentimento de ansiedade. O que são essas duas coisas? Então, para a gente compreender melhor, né? Porque eu trago aqui os assuntos e eu gosto de explicar, né? De dar uma pincelada, mais ou menos, para a gente se conhecer, para saber aonde que a gente está colocado dentro do que a gente está sentindo, né? Para a gente entender aonde que a gente se coloca dentro daqueles sentimentos que a gente tem, certo? Então, existe uma diferença entre transtorno de ansiedade e sentimento de ansiedade, né? O transtorno de ansiedade é algo generalizado, né? Basicamente, né? Agora nós vamos aprofundar um pouco mais. Mas a ansiedade, ela é algo que é vivenciado ocasionalmente, né? Mas existem fatores básicos que diferenciam o transtorno de ansiedade do sentimento de ansiedade. Então, assim, se você tem, né, uma grande dificuldade de controlar, né, de controlar a ansiedade no seu dia a dia, né, diante de algumas coisas, de alguns acontecimentos comuns, né, que não apresentam um perigo real, né, como uma entrevista
de emprego, né? Apresentar um trabalho na faculdade ou na escola, ou ter que conversar numa reunião, né? Então, se você não consegue, né, controlar essa ansiedade que surge, até mesmo quando você precisa, não sei, né, se expressar, você pode estar sofrendo, né, de transtorno de ansiedade. A ansiedade, ela, nesse contexto que a gente está falando de transtorno, ela se manifesta de que forma? Né? Ela não deixa você concluir o que você quer fazer. Né? Ela não deixa você concluir os seus afazeres. Então, você pensa assim, amanhã eu tenho uma entrevista de emprego. E só de pensar naquilo, você fica completamente paralisado. E você precisa do emprego. Né? E você sabe fazer, e você sabe falar, e você treina, mas chega no momento de sair para ir fazer a entrevista de emprego e você não dá conta. E aí você fica em casa. E você não participa do processo seletivo. Então, assim, esse tipo de transtorno de ansiedade que acomete muitas pessoas, você vê que a pessoa não sai do lugar. Ela patina. Ela começa a patinar, né? E não consegue concluir o que ela quer. O coração dispara, as mãos ficam suando, dá uma dor de barriga, né? Você começa a transpirar, você não consegue se concentrar em tudo que você sabe para você poder se expressar. E às vezes eu estou falando algo assim que é muito simples. Por exemplo, você chegar na fila de uma padaria e pedir o que você quer. Né? Às vezes a coisa é tamanha que bloqueia a ação da pessoa de se comunicar em coisas básicas. Né? Então, a pessoa consegue compreender, né? O ser que está tendo esse tipo de sentimento, ele consegue entender que ele é um sentimento exagerado. Ele entende isso. É um exagero, mas ele não consegue controlar. Ele precisa ir embora da fila da padaria. Ele não vai conseguir se expressar. Ele não vai nem sair de casa para ir lá fazer a entrevista, porque ele não vai conseguir falar. Porque só de pensar que ele tem que ir lá, ele não consegue pegar o carro e dirigir. Ele não consegue pensar no que ele tem que falar. Né? Começa a dar uma confusão mental. Outros sintomas que também podem ocorrer dentro de um transtorno de ansiedade é uma fadiga. O corpo está sempre lutando contra algo. Então, o tipo de respiração que a pessoa está praticando é uma respiração de luta ou de fuga. Então, o corpo ele está sempre numa fadiga constante. Né? Isso pode trazer irritabilidade, pensamentos catastróficos, obsessões, fobias, tensão muscular, né? Preocupação excessiva com algo que não direciona para nenhum perigo real. Né? Então, o transtorno de ansiedade, ele manifesta dessas maneiras, né? E ele pode originar a síndrome do pânico ou o TOC, né? Que é o famoso transtorno obsessivo compulsivo. Né? Então, você se torna obsessivo em fazer de tal forma, né? E você, na verdade, não consegue concluir. Nunca tem certeza se concluiu. Né? Então, por exemplo, é aquele que sai e precisa voltar porque ele chaveou a porta, mas ele não tem certeza se ele chaveou a porta. Né? É a pessoa que lava as mãos, mas que ainda ele tem uma preocupação tão excessiva com a limpeza que ele lava e lava de novo, e lava de novo, e lava de novo, e as mãos, a pele começa a apresentar rachaduras,
né? Por conta da secura, do sabonete, coisa. Então, assim, começa a trazer, né, uma questão obsessiva, né? Uma coisa que é uma compulsão, né? Um pânico de algo que às vezes não é real, né? Então, e você está num ambiente seguro, mas você não consegue controlar o seu nível de ansiedade. Tem muita gente que é assim, você se identificou com isso. O sentimento de ansiedade, né? O sentimento de ansiedade, o que que é? Ele aparece quando a gente está enfrentando alguma situação difícil. Embora essa situação seja difícil, e me traga uma situação de desconforto, eu sei que isso é passageiro, né? Então, eu consigo controlar, eu vejo que isso vai passar. O sentimento que a gente sente pode ser parecido lá com o do transtorno da ansiedade. Taquicardia, dá uma tremedeira, você pode transpirar um pouco, dar uma dor de barriga, né? Gagueira, nervosismo, né? Alguns pensamentos negativos às vezes podem também se manifestar, né? Mas a gente, esses fatores, eles são de uma intensidade menor do que a intensidade de alguém que sente transtorno, né? E eles são sentimentos de curta duração. Eles estão associados a situações específicas, né? Então, por exemplo, né? Vamos colocar na realidade, né? O que acontece? Às vezes, em algum momento da vida, você passou alguma situação que você sentiu muita vergonha, né? Eu estava andando de bicicleta, né? Um exemplo. Estava andando de bicicleta e caí de bicicleta na frente de um lugar onde tinha muita gente, as pessoas ficaram olhando, algumas ficaram com pena, outras riram, né? Alguém foi lá e me ajudou, eu senti muita vergonha, né? Então, assim, e no outro dia você vai pegar a sua bicicleta e vai passar por ali, né? Então, o que vai acontecer, né? Você vai sentir aquela ansiedade de passar por aquele lugar, né? Mas aquilo, ele tem uma intensidade e um período de duração. Logo, você já não tem mais aquilo ali. Quando você terminar de passar por lá, a ansiedade passou. Preciso apresentar um trabalho, né? Então, eu vou lá, eu estou muito nervosa, tem alguém apresentando, é por ordem alfabética. Quando chegar no L, eu vou pegar o meu trabalho e vou lá para frente, vou passar o slide, vou começar a falar. E eu estou com uma dor de barriga, eu estou suando frio, às vezes eu fico até gaga. Mas, logo que acaba a apresentação e que eu vejo que eu estou tendo uma boa desenvoltura, aquilo vai baixando. Então, dá uma ansiedade anteriormente, mas logo em seguida o nível de ansiedade vai baixando. Então, cada pessoa ela vai trabalhar dentro da sua própria limitação, né? O nível de ansiedade para cada pessoa dentro de cada situação é diferente. Por isso que não cabe a nós julgar. Puxa, a Lavínia fala muito bem. Então, a Lavínia vai chegar lá e vai dizer assim, mas nossa, como que você não consegue apresentar esse trabalho, né? É tão fácil você chegar lá e fala. Só que para aquela pessoa aquilo é diferente. Então não cabe a nós julgar ou subestimar as pessoas que sentem essa dificuldade, né? Cabe a nós o quê? Acolher, né? E oferecer palavras de conforto para essa pessoa, né? Para que a gente possa auxiliar de alguma forma. Então, tanto para quem tem, né, se enquadrou. É claro que eu não estou fazendo nenhum diagnóstico, né? Isso é passível de ser diagnosticado se você for, né, a um médico, né? Mas o que a gente está fazendo aqui? A gente está tentando elucidar, a tirar véus, né? Para que você possa se enquadrar. Não, eu tenho ansiedade, mas eu me sinto assim, poxa, eu estou dentro da normalidade. Ou, opa,
me acendeu uma luz agora, né? Dentro de tudo isso que a gente está conversando aqui, eu estou percebendo que eu estou tendo medos que não fazem sentido. Dentro de situações que não oferecem risco para mim, eu estou tendo medos muito, muito fortes que não estão me deixando concluir algumas tarefas do meu dia a dia. Então, eu preciso verificar isso. Né? Então, assim, cabe a gente, essa conversa que a gente está tendo aqui, né, nessa segunda de cura, é para que é? É para a gente se compreender, é para a gente se entender melhor. É a nível de autoconhecimento, né? De trazer consciência para os nossos sentimentos e para o nosso corpo físico, né? E saber como controlar. Né? Então, tanto para quem tem esse tipo de ansiedade generalizada, ou são pessoas que são ligeiramente ansiosas, né? E que passam por alguma situação, né? É importantíssimo que a gente saiba adotar mecanismos, né, de controle de ansiedade, para que a gente possa amenizar essas sensações negativas que estão acompanhando esse tipo de situação, esse tipo de sentimento. Então, assim, a chave para tudo isso que a gente está conversando aqui é entender que fazer uma vez não vai funcionar. A ansiedade não vai desaparecer. Isso que a gente faz aqui hoje, né, essas dicas todas e essa ativação e essa meditação, ela é necessário que seja repetido com grande frequência, a todo momento. Por quê? Como você vai na academia, né, e faz lá a sua musculação para aparecer o músculo, você vai exercitando o músculo e você vai modelando o corpo. O cérebro é da mesma forma, ele funciona do mesmo jeito. De que forma, Lavínia? Eu vou fazendo todos os dias os meus exercícios respiratórios e eu vou percebendo que eu me torno uma pessoa menos ansiosa, uma pessoa que sofre menos de ansiedade. Então, eu vou reeducando o meu cérebro, né? Então, pode parecer complicado num primeiro momento, quando a gente se vê envolto pela situação, pelo sentimento. Mas se torna muito simples se a gente começa a impor disciplina dentro disso tudo e começa a praticar no nosso cotidiano. Então, assim, a primeira coisa dentro de uma crise de ansiedade, seja ela qual for, se for desde o grau mais leve até o grau máximo lá de pânico, é treinar a respiração. E aqui eu sempre falo, né, que eu recebi uma vez uma frase de uma pessoa dentro de uma vivência e que me tocou muito, mexeu muito comigo, e eu uso muito, e eu passo muito para as pessoas, para as minhas filhas, para o pessoal de casa. Aconteça o que acontecer, continue respirando. Então, assim, deu nervoso, não sabe o que fazer, respira. Controla a ansiedade e o nervosismo através da respiração. Estou muito nervosa. E aí, dentro dessa respiração, eu pratiquei uma respiração aqui alta, né? Você pode ver que o meu peito enche. Mas se você começa a praticar tipos de respiração, de exercícios respiratórios, você vai ver que dentro do yoga, por exemplo, se você começa a respirar com o abdômen, vê que o meu peito não enche tanto, o que mais enche é meu abdômen. Meu abdômen enche, eu respiro com a parte baixa do pulmão. Isso traz mais tranquilidade ainda. Então, é uma questão de treinamento e é uma questão de você estar se sentindo, vivendo agora, sentindo o seu corpo agora, como está. Né? Eu vou respirar aqui em cima. Vê que eu cresço aqui, ó. Eu cresço a minha caixa. E quando eu respiro no meu abdômen,
É o meu abdômen que faz assim, né? Então, a minha caixa não cresce. Eu expando um pedaço do meu pulmão que normalmente ele não é utilizado. A parte de cima do pulmão, ela é usada para a gente respirar em momentos de luta ou momentos de fuga. É a parte mais fácil, sabe? Quando você está correndo. Então, assim, a gente precisa controlar. Agora, dando um exemplo muito básico, né? Muito do dia a dia. A minha filha há pouco teve que fazer um molde para botar um aparelho móvel, tirar o fixo, botar o móvel. E ela precisou colocar aquela coisa que a gente coloca com a massinha para fazer o molde do dente. E aquilo é meio tenso, né? Então eu ia conversando com ela no carro e ia dizendo, olha, não é legal, porque ele vai pegar lá no teu palato, talvez tu tenha vontade, ânsia, né? Mas tu faz o seguinte, se te vier pensamento de ânsia, de náusea, né? Toma um copinho de água gelada antes de começar, porque a água gelada, ela dá uma reduz, né? Ela diminui, assim, a glote, esfíncter, essas coisas diminui o enjoo, a náusea. E quando vier pensamento de ânsia, pensa que tá rápido, logo vai sair, porque aquilo é muito rápido. Então, controla na respiração o teu tempo. Respira pelo nariz. E assim ela fez. Né? Então, ela disse, olha, foi muito fácil, foi muito rápido, e a gente aprende a controlar pela respiração. Né? Então, assim, é muito ligeiro, por exemplo, mamografia. Né? As mulheres pensam, puxa, mamografia é um exame tão desconfortável de ser feito, né? Aperta a mama, é dolorido. Então, e a pessoa, o técnico vai lá, coloca a mama dentro daquilo que aperta demais, e aquilo está doendo, e o técnico ainda vai sair da sala, vai dar o estalo, e ele vai voltar para poder abrir a máquina. Como você faz para controlar a dor? Você respira. Né? E torna o momento mais. Você oxigena melhor o seu cérebro, você consegue concatenar melhor a sua ideia, não entra na frequência da ansiedade e você consegue controlar muito melhor. Então, para esses momentos em que a ansiedade está começando a entrar em ação, a respiração é a primeira coisa. O treinamento de respiração é a primeira coisa. Na nossa meditaçãozinha que nós vamos fazer agora ao final, nós vamos treinar a respiração em 4 tempos. O que é a respiração em 4 tempos? Inspira contando até 4. Se você não consegue inspirar contando até 4, inspira contando até 3. Então, ó, inspira 1, 2, 3, segura 1, 2, 3, solta 1, 2, 3, segura 1, 2, 3. Ó. Entende? Inspira, segura, solta, segura, respiração em 4 tempos. Então, isso, se você conseguir fazer esse treinamento respiratório, a ansiedade ela vai diminuindo. É fato, né? Isso são técnicas de relaxamento. Você pode praticar isso diariamente. Escolher um horário do dia e praticar a sua técnica de respiração. Né? Existem muitos vídeos por aí ensinando direitinho como você faz. Aqui a gente fez rapidamente. Né? Você pode, por exemplo, né? Vamos agora dar algumas dicas. Após um expediente de trabalho que foi muito conturbado, foi muito pesado, você chegou cansada, toma um bom banho, procura uma música relaxante, desliga as luzes, deixa um abajur, uma luz mais não tão forte, não tão ofuscante, né? Deite-se confortavelmente ou esteja sentado, né? E concentre-se na sua respiração e concentre-se na música, na frequência musical. Dentro do YouTube tem muitas frequências musicais para você ouvir.
que trazem tranquilidade. Então, assim, entrou na síndrome, entrou no transtorno de ansiedade, não cai no vitimismo. Não cai naquele vitimismo. Ai, meu Deus, eu vou morrer, eu estou sentindo tal coisa. Ai, ai, ai. Vai aumentar. O que você vai fazer? Não, para só um pouquinho. Só um pouquinho. Eu vou baixar a luz, eu vou respirar. Se tem algo que me traz um conforto maior, ou alguém que esteja do meu lado, fica de mão comigo por um tempo, eu vou praticar um exercício de respiração. Esteja comigo, ou pelo menos se senta do meu lado aqui, fica um pouquinho aqui comigo e respira. Pratique a respiração. Baixa a luz, coloca uma frequência musical, você vai ver que rapidamente aquilo vai sendo controlado. Tome a medicação, né? Se você toma a medicação, procura, no momento da crise eu preciso tomar tal coisa, mas eu só tomo tal coisa e demora a fazer efeito. Enquanto está fazendo efeito, você está ouvindo uma frequência musical, você está fazendo um exercício respiratório, né? Você está se conectando com a frequência da paz, com a frequência da neutralidade. Você está saindo da frequência do medo, da escala de Hawkins, e subindo para a frequência de neutralidade. É o mínimo que a gente pode fazer pela gente, né? Então, se a gente tem costume de chegar em casa, logo ligar a televisão, né? Então vamos procurar a compreender que às vezes momentos de silêncio também são importantes para a nossa saúde mental, né? Ficar em silêncio um pouquinho, ficar sozinho um pouquinho, né? Isso tudo é importante para a nossa saúde mental e emocional, né? Para fazer a nossa higiene mental, certo? Então, praticar atividade física é outra dica muito importante, né? As pessoas que não praticam atividades físicas, elas têm mais dificuldade em liberar hormônios, dopamina, endorfina, serotonina, né? Essas coisas que trazem esses hormônios que trazem bem-estar e disposição física para o nosso dia a dia. Então, assim, procure encontrar no seu dia, mesmo que você não goste, né, encontrar um hábito, né, um exercício que te traga paz. Eu, Lavínia, não gosto de fazer exercício. Uma caminhadinha, yoga, meditação, né, pilates, uma aulinha de alongamento online, né? Então, assim, coisinhas que você vai fazendo um pouquinho cada dia. Não é algo assim que você... eu preciso virar um atleta de hoje para amanhã, porque eu comecei a fazer yoga, né? Eu tenho que fazer aquela parada com os pés para cima e a cabeça para baixo, me equilibrando. Não, né? Você vai aos poucos, né? Você vai fazer uma aula de alongamento, você não vai abrir um espacato uma vez só, no primeiro dia. Você vai aos poucos. Olha, hoje eu só abro até aqui, né? Eu consigo esticar meu braço até aqui. Amanhã eu consigo até aqui, depois de amanhã até aqui, né? Depois de amanhã eu tô virando, né? Então, assim, aos poucos, você vai 1% ao dia, entendeu? Isso ajuda a controlar a ansiedade. Esses hormônios que são liberados, secretados na nossa corrente sanguínea, nos auxiliam muito a controlar, a fazer o controle da ansiedade, né? A atividade física provoca, então, a liberação desses hormônios. Alimentar bons pensamentos, né? Isso parece básico, Lavínia, alimentar bons pensamentos, ser good vibes, né? Mas, na verdade, não é bem assim, né? Então, vamos voltar lá naquilo que eu estava falando. Imagina aquele momento embaraçoso, né? Que você passou vergonha. Lembra daquilo, né? Quando a gente se imagina naquela situação, você sente vergonha ainda. Puxa, eu caí de bicicleta no meio daquele monte de gente, e aí agora eu vou me lembrar da situação, eu vou ficar com vergonha, mesmo que eu não tenha ninguém me olhando, eu tenho vergonha. O pensamento positivo, ele provoca a mesma influência. Em que momento você se sentiu entusiasmado? Em que momento você se sentiu feliz? Você se sentiu positivo na sua vida? Volta lá para aquele momento. Puxa, uma vez eu conversei com alguém, eu dei um conselho e foi tão bom para mim, foi tão bom para aquela pessoa, e eu volto naquele momento e sinto aquela alegria e eu começo a cultivar pensamentos bons. Então, você cultiva pensamentos, né, que
que te trazem bem-estar. Você não começa a pensar nos desastres, né? Você troca isso. Você troca os pensamentos desastrosos, os pensamentos ruins, por pensamentos positivos. E nisso vai trazer mais consciência para a gente, por quê? Porque a gente vai estar dando mais atenção ao que a gente está pensando. A gente está começando a dar mais atenção aos nossos pensamentos, ao que nós estamos consumindo, né? Pela televisão, pelo rádio, pelas músicas. E vamos trocando essas frequências, saindo daqui, passando para cá. E através disso a gente vai vivendo um dia mais tranquilo. E não é de hoje para amanhã que eu não vou mais ser uma pessoa ansiosa ou que eu vou curar um transtorno de ansiedade. Um dia eu fiz uma live, acho até que foi uma segunda de cura também sobre ansiedade, né? Vem e fiz o convite assim, vem comigo buscar a cura para a ansiedade. E a pessoa botou assim, Lavínia, ansiedade tem cura? Né? Então, assim, tem. Né? Se você realmente se propor a fazer algumas pequenas mudanças, não de hoje para amanhã. Eu não estou dizendo que a cura vai vir com a minha live e com o que eu estou falando aqui. A cura vem de você. É você que vai praticar a cura. É você que vai acessar a cura. A cura está aí. Né? Então, você vai buscar a cura. O que a gente está fazendo aqui? A gente está falando sobre coisas que a gente pode fazer para atingir a cura, para chegar lá na cura. Né? Então, tem sim, tem. Basta a gente estar disposto, né, a fazer pequenas mudanças diárias, certo? Então, dando mais atenção, né, para os nossos pensamentos, a gente consegue organizar melhor o nosso dia. Organizando melhor o nosso dia, a gente também abaixa, né, diminui aquele sintoma de ansiedade. Só que nessa questão de organizar o dia, a gente precisa ter flexibilidade, porque às vezes a gente vai chegar lá no final do dia e vai dizer assim, puxa vida, da lista que eu fiz, eu não fiz metade. Tá, mas por quê? Você procrastinou? Você entrou num surto de ansiedade e não conseguiu fazer? Ou você fez alguma coisa e não deu tempo porque o dia foi corrido? Se foi só porque o dia foi corrido, seja flexível, né? Seja amoroso com você, deixe para amanhã, né? Você precisa começar a ter mais autoconfiança, né? E compreender que a vida ela é imprevisível e às vezes a gente se programa para fazer algo e não dá tempo da gente fazer aquilo. E quando não dá tempo, você deixa para amanhã. Para tudo tem uma solução. Não deu hoje, amanhã eu recomeço, né? Então, assim, a gente controla a ansiedade planejando o nosso dia com antecedência, mas agindo também com auto-amor, né? Sem auto-julgamentos, se você não conseguir praticar tudo aquilo no mesmo dia, né? Então, tem muitas coisas, muitos exercícios, né, que fazem a gente mudar a nossa perspectiva, que fazem um ansioso dormir melhor, né? Então, a gente vai trabalhando essas coisas e vai tratando a ansiedade. Nós vamos acessando a cura, tá? Lavínia, não estou conseguindo sozinha. Então, você precisa de um médico, porque às vezes a gente faz um exercício e a pessoa tem algo que não consegue liberar serotonina, endorfina nos níveis corretos. Né? Então, o que ela precisa? Ela precisa de auxílio químico. Né? Ela precisa de tomar um medicamento. Assim como um hipertenso precisa de medicação, um ansioso, uma pessoa que tem síndrome do pânico, que tem tendência à depressão, também precisa daquele comprimido diário, que vai auxiliar ela a centrar. E quando algo me auxilia a centrar, o que eu posso fazer melhor? Eu posso dormir melhor, eu posso programar melhor o meu dia, eu posso cuidar melhor dos meus pensamentos, cuidar melhor das minhas ações, né? E baixar o meu nível de ansiedade. Então, assim, eu espero ter, com essa conversa, auxiliado vocês pelo menos um pouco, né? E eu quero trazer agora para vocês a nossa prática,
para que quem está aí ansioso, né, possa se valer um pouquinho na noite de hoje dessas técnicas maravilhosas. Vamos lá? Quem está com seu copinho de água, né? Nós já estamos aqui em egrégora, né, os nossos guardiões, porque todos nós temos, né? Já estão trabalhando nessa aguinha, fluidificando, para que a gente possa, daqui a pouco, tomar esse bálsamo, inundando todas as nossas células com essa energia de cura e de positividade, né? Que a gente se propõe aqui todas as segundas-feiras, certo? Então vamos respirar profundamente, vamos nos conectar nesse momento com a espiritualidade maior e vamos fazer esse decreto, escutando cada palavra, né? Se você não quiser falar, né, o decreto, você pode se concentrar e escutando, percebendo cada palavra, né, e trazendo a energia desse decreto para a sua frequência vibratória. Vamos lá. Eu sou a chama da ascensão do bem-amado Serapis Bey, que atua agora em cada elétron dos meus corpos físico, etérico, mental e emocional, purificando-os de todas as criações dissonantes e nocivas e libertando-os na luz branca. Eu sou o fogo branco que acelera e ascensiona agora a minha vibração pessoal, conduzindo-me à perfeição do Cristo em meu coração. Eu sou, eu sou, eu sou. Eu escolhi esse decreto para a gente fazer hoje por conta da energia de transmutação que está nele. Como vocês se sentem nesse momento? A gente ainda não iniciou a nossa micromeditação do dia, né? Mas para iniciar essa prática, eu quis trazer essa invocação para que a gente pudesse estabilizar os nossos 4 corpos, né? E liberar todas as energias nocivas em pura luz, né? Trazendo para a gente a paz da criação perfeita, né? Para as nossas células, para o nosso campo vibracional, né? E para a nossa vida como um todo. Então, vamos agora trabalhar, então, um pouquinho, por 3 vezes, a respiração em 4 tempos, né? Você inspira, segura, expira, segura, né? E assim a gente vai, sempre segurando um pouquinho, né? Em 3 ou em 4, conforme você conseguir. Então, vamos por 3 vezes. Depois você pode, onde você estiver, ficar de olhos fechados. E eu vou conduzindo, então, a meditação de hoje. Vamos lá. Então, respirando agora confortavelmente, vamos relaxar o corpo, fechar os olhos. Vamos concentrar a atenção neste momento naquilo que a gente deseja harmonizar, purificar, transmutar, em tudo que a gente deseja modificar. Atraia toda essa desarmonia, toda essa ansiedade, todos esses sentimentos que você sente durante o dia para o centro do seu coração. Inspirando. Sinta o fogo alquímico consumindo essa substância desarmônica, queimando, queimando, queimando. Respire. Exale o ar, percebendo que
toda essa sujeira que foi queimada, toda essa desarmonia, toda essa substância desarmônica está sendo liberada. E o seu corpo está entrando em harmonia. Imagine agora, de olhos fechados, você irradiando a sua harmonia, a sua paz deste momento para toda a humanidade. Solte o ar, como se você estivesse soprando a harmonia para o seu ambiente e para toda a sua volta. Inspira e sopre harmonia para o planeta e para você. Vamos repetindo isso algumas vezes. E dentro desse processo, vá percebendo que acima da sua cabeça está se formando uma linda estrela branca de 5 pontas. Essa estrela, ela emana raios de luz de cada uma de suas pontas. E das pontas inferiores, esses raios de luz vão se unindo e formando um anel de fogo branco azulado que está envolvendo você por inteiro. Perceba-se agora dentro desse anel de fogo, com essa estrela pairando sobre a sua cabeça. E sinta neste momento a aceleração provocada por esse anel de luz branca. Sinta essa aceleração provocando uma purificação dos seus corpos e dos seus sentimentos. Vamos, neste momento, agradecer por toda essa energia emanada do universo. Vamos respirar profundamente. Vamos nos conectar com o aqui e o agora, sentindo o nosso corpo, abrindo os olhos lentamente, se espreguiçando como faz um gato. E está feito. Podemos agora beber a nossa água. Espero que vocês estejam se sentindo bem. Usem essa meditação para controle da ansiedade sempre que quiserem. Lembrem-se o tempo todo de respirar com consciência, exercícios respiratórios e vivam uma vida leve. Eu desejo para todos vocês uma linda semana. Quero fazer um convite antes da gente fechar, né? Eu quero convidar todos para o nosso workshop, né, para controle da ansiedade, que vai acontecer no dia 19 de abril, às 20 horas, 20 ou 20h30, se não me engano, pelo Zoom, né? Quem quiser, quem tiver interesse em fazer esse workshop com a gente, dentro desse encontro pelo Zoom, nós vamos fazer práticas, como a gente fez agora, para controle de ansiedade, né? Então, você vai aprender mais práticas, né, para controlar a ansiedade no seu dia a dia. Se você está precisando, vem com a gente. O valor é R$ 98,00. Se você quer mais informações, aqui na descrição do vídeo vai ter um link azul que cai direto no meu WhatsApp e eu informo tudo que você precisar ou faço já a sua inscrição, certo? Então, fiquem todos com Deus, tenham uma boa semana e até o próximo vídeo ou a próxima live. Nos encontramos por aqui.